Olá, quarta fase, dando continuidade ao conteúdo sobre a saída da Rússia na Primeira Grande Guerra para fazer a sua revolução. Hoje trabalharemos a Revolução de 1917. Então, quais serão as habilidades trabalhadas? Compreender as lutas, as guerras, as revoluções que permearam os processos históricos de construção por homens e mulheres ao longo da história de diferentes organizações políticas, econômicas e sociais em várias temporalidades e espaços sociais e os seus impactos no mundo contemporâneo. Então trabalharemos as revoluções, em especial a Revolução Russa. A Rússia, ela era governada por essa figura aqui, ó, Nicolau. O czar Nicolau II. A Rússia, desde o episódio conhecido como Domingo Sangrento, mostrava a insatisfação do povo com o seu governante, com o seu imperador, o czar Nicolau II. Vou falar um pouquinho sobre a vida de Nicolau II. Nicolau II, ele só teve filhas, mulheres saudáveis. E o único herdeiro do trono, que ele tanto queria, um herdeiro do trono homem, nasceu com uma doença chamada hemofilia, que naquela época não tinha um tratamento adequado. E ele ouvia muito também a sua esposa, que era de origem austríaca. O povo também estava insatisfeito por ele ter entrado na Primeira Grande Guerra, sendo que os cofres do Império não estavam adequados para gastar com um conflito mundial. Então, a população vivia em condições miseráveis. A Rússia ainda estava num sistema semelhante ao que vocês conhecem como um sistema feudal. Era ainda uma sociedade feudalista, na qual esse governo não continha os ânimos da população, não trazia soluções para sanar a fome e a miséria. E é nesse contexto que ocorre o primeiro episódio, bem antes de entrar na guerra. Então nós temos alguns antecedentes da Revolução para trabalhar, fora a saída da Rússia em 1917 para fazer a sua revolução. O primeiro momento é o chamado Domingo Sangrento, que ocorreu em 1905, onde esse mesmo czar, quando a população foi protestar, ele mandou abrir fogo sobre a população, matando o seu povo. Ou seja, ele mandou as suas tropas atirarem a queima-roupa nos protestantes, que eram a sua população, o seu povo. Então soldados, operários, camponeses foram mortos. E é nesse contexto que surge aí, dentro da população dos sobreviventes, os chamados sovietes. Após essa repressão violenta feita pelo czar e suas tropas, em um episódio trágico para a Rússia, que até hoje é conhecido como Domingo Sangrento, que já mostrava que a insatisfação da população com o seu governante, o czar Nicolau II. A situação de pobreza, ela era extrema. Até 1917, não só os invernos rigorosos da Rússia fazia com que a população sofresse com a fome, como também a situação de trabalho era quase de trabalho escravo, porque os salários eram baixíssimos, mal dava para comer. E o povo começa a exigir a abdicação do czar Nicolau II, que ele saísse, ele abdicasse do trono. E após esse acontecimento, e a tomada do poder pelos bolcheviques, a família real, ela vai ser colocada em um cativeiro
e morta de maneira trágica também, porque eles irão atirar naquele local até a família ser executada. Esse foi o fim de Nicolau II. Vocês podem assistir também o último quiçá, se tiverem interesse de conhecer melhor a história. Tem filmes, né, mostrando todo esse contexto e séries. Vamos falar agora sobre a Rússia a partir de 1917. Então a revolução ela começa desde a abdicação e a morte do seu quiçá e a tomada do poder pelos chamados bolcheviques. Eram dois partidos políticos, mencheviques e bolcheviques. Através do Tratado de Paz que eles assinaram quando a Rússia sai da guerra, esse tratado ganha o nome de Brest-Litovsk, né? Tem aqui o nome, ó, em russo, né? A pronúncia é mais complicadinha. Então, eles tomam o poder está nas mãos agora dos trabalhadores e governados, liderados por Lenin. Lenin é essa figura. O símbolo da revolução é a foice e o martelo, como vocês veem na nova bandeira soviética. Os soviéticos eles tomam a antiga capital, que era Petrogrado, criam um conselho de comissários do povo, um tipo de ministério responsável pela nova organização do governo. E a principal política, presta atenção, é a estatização. Quem tinha propriedade privada, quem tinha propriedade particular e principalmente grandes propriedades, agora tudo pertence ao Estado, ao governo. Isso é o que nós chamamos de estatizar. Então, o Conselho começou a estatizar a terra, as indústrias, a marinha mercante, os bancos. Tudo agora pertencia ao governo. Se pertencia ao governo, pertencia ao povo. Mas quem governava, né, eram os bolcheviques. Então não existe governo sem corrupção. É muito complicado, até mesmo em um modelo de comunismo. Porque a partir de agora, o modelo adotado é o modelo que foi inspirado no Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, onde tudo, né, os meios de produção pertencem ao governo. Lógico que eles deturparam um pouco esse manifesto comunista na prática, na maneira de agir. Foram criados tribunais revolucionários, formados por cortes populares, em substituição às antigas instituições judiciárias. Parte da população não irá ficar satisfeita com esse modelo de governo comunista. E aí Trotsky, apoiado por nações capitalistas como Inglaterra, França e Estados Unidos, vai formar, né, uma luta armada, uma guerra civil, na qual existiam dois exércitos. O Exército Vermelho, liderado por Trotsky, e o exército opositor, que era o Exército Branco, liderado por aqueles que queriam manter os bolcheviques no poder. Para isso, estabeleceu o serviço militar obrigatório. Então Trotsky, ele monta um exército de 3 milhões de homens, treinados sob rígida disciplina e motivados por intensa propaganda comunista. Vou ter que cortar essa parte aqui. É importante entender que o ideal, apesar do apoio das nações capitalistas, o ideal era manter o comunismo, porque a ideia é se manter no poder, é manter o Partido Comunista. Trotsky não vai ter sucesso, né? A guerra civil ela finda, ela acaba. A política do comunismo e após a guerra civil vai ser criada o NEP, a nova política econômica, para sanar os problemas que a Rússia vinha sofrendo, e quem fica no poder
é Stalin, após a morte de Trotsky. Então começa a maior fase de governo comunista e ditatorial da história da Rússia ou da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é sob o comando de Joseph Stalin. Então, ele cria o chamado, expurgos. Quem não tiver satisfeito está expulso, pode ir-se embora, Quem não é desejado para permanecer. Nós sabemos que muitas pessoas que eram opositoras ao governo foram envenenadas, foram perseguidos, foram torturados, foram mortos. Por isso que foi uma ditadura stalinista, marcada pela rigorosa censura à imprensa e pelo rígido controle da sociedade. Essa era a maneira de agir de Stalin. Com a instauração do sistema socialista, baseados no ideal comunista lá atrás de Karl Marx, nós temos aí um mundo dividido em capitalistas e socialistas. Então o mundo que era capitalista, principalmente os países ocidentais, eles vão ficar sempre com o medo da influência do socialismo. Por quê? Vou dar um único exemplo. Quem é o maior adepto na América do socialismo, que até hoje é um país socialista? Cuba. Então Cuba foi apoiada pela antiga União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o modelo soviético para ganhar adeptos é exatamente a política de propaganda, que eu vou destacar para vocês aqui, ó. Vou pegar a caneta. Chamados de planos quinquenais. Os planos quinquenais, lançados pelo governo soviético na década de 20, estipularam metas de desenvolvimento principalmente na indústria. Mas não foi só na indústria para bens de consumo, e sim na indústria de armamentos, na mecanização também da agricultura, na produção de energia elétrica. Ou seja, a União Soviética começa a se industrializar. Isso gerava emprego, melhorava a economia, mas o regime ele continuava muito fechado, porque o regime socialista é um regime fechado. E esse assunto a gente continua no próximo vídeo.